Queridos irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite, na presença do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. O convite do pastor Abner. Pastor Abner, que esteve recentemente conosco no nosso podcast Cristianismo Inteligente. Quem já assistiu, pastor Abner? Bicho, pastor, tá fraco. Os irmãos vão passar o fim de semana assistindo, viu? Uma recuperação da história, da vida do pastor Abner, muito edificante para todos nós. Eu mesmo fui bastante abençoado com aquela entrevista. Então, os irmãos estão aí convidados a assistir. Tem que fazer 3 coisas: assistir, curtir, compartilhar. Não, são 4, faltou mais uma. Se inscrever no canal. Também tem uma pessoa que já participou do podcast, que também está aqui. É o maestro Willames. Cadê o Willames? Está ali o Willames. Também fiquei feliz com a presença de Willames hoje aqui. E tem um episódio com ele, quando nós falamos sobre música cristã, música evangélica. A gente cantou, a gente tocou. Eu estava vendo os irmãos tocando na banda, e o maestro Willames também, e me lembrando da época em que eu estava aí, nos cultos, né, envolvido com os instrumentos. E eu confesso para os irmãos que era mais fácil do que estar aqui. Por isso que eu espero não estar sozinho hoje à noite. Quem vai estar comigo aqui? Você já sabe como, né? Debaixo da oração. Também fiquei feliz por ouvir Eli de Jesus. Eu tenho várias playlists ali, e uma delas é sua. Porque são as músicas que elevam a nossa alma, que trazem deleite para o nosso coração. E a gente precisa recuperar muito essas referências. Amém? Queridos, sem mais delonga, vamos fazer a leitura de um versículo. Apenas um versículo da palavra de Deus. Está no Evangelho segundo Mateus. Eu vou tomar como base 3 palavras deste versículo. No capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, o versículo 23. Está dito assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém. As 3 palavras que eu vou destacar deste versículo são as palavras ensinando, pregando e curando. Nós estamos no ano da colheita e precisamos saber como semear para ceifar, para colher. E na obra de Deus, o melhor exemplo é o exemplo do Senhor Jesus. Ele disse:
O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 21, ele disse que Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, esta noite eu quero, com a ajuda dos irmãos, meditar sobre o modelo do Senhor Jesus para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento do reino. E este modelo é aquele que inclui o ensino, a pregação e os sinais e maravilhas. Uma igreja que não tem um desses três, ela está com uma pendência. Há igrejas que estão crescendo, mas crescendo apenas numericamente. Não estão crescendo em qualidade. E o crescimento numérico, ele se dá em função das técnicas para esse crescimento. Podem ser técnicas de coach, de liderança, de autoajuda, técnicas motivacionais, e que de fato fazem haver um crescimento, mas é só quantitativo. O crescimento qualitativo é aquele que segue o modelo do dono da igreja. E ele deixou-nos o exemplo, quando, durante o seu ministério, ele ensinava, ele pregava e ele curava. A igreja deve ter ensino, a igreja deve ter pregação e a igreja deve ter cura. E eu quero esta noite olhar com os irmãos para Jesus realizando estas coisas. A marca do ministério de Cristo foi o ensino, foi a pregação e foi os sinais e maravilhas. Está presente durante todo o seu ministério. Em todas as páginas da narrativa do Evangelho, feita por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, nós vemos isto. Muitos ensinos repetidos por estes escritores, muitas curas repetidas por estes escritores e muitas das suas pregações. Jesus não fez outra coisa. Dos 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio do seu ministério, ele não fez outra coisa senão ensinar, pregar e curar. Não precisa estar correndo atrás dessas técnicas, porque você que é assembleano, ou você que é evangélico, você que é cristão evangélico, você sabe que o crescimento desta igreja se deu a partir destas 3 coisas. Na última vez em que eu estive aqui, eu citei o nosso lema: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa igreja cresceu com essa mensagem e ela vai continuar crescendo com esta mensagem, não será com outra. Quando você vir uma técnica diferente por aí, pode rejeitar, porque o que vale na igreja de Deus é o poder de Deus. Vamos ver o Senhor Jesus ensinando. O que quer dizer das parábolas? As parábolas de Jesus são o seu grande ensino. A parábola das bodas, a parábola das 10 virgens, a parábola dos lavradores maus,
A parábola do trigo e do joio. E ele explica, cada um vai detalhando. Quem semeou foi o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A má semente são os filhos do maligno. E ele sai ensinando. O inimigo é o maligno, é o diabo. A ceifa é o final dos tempos. Os ceifadores são os anjos. O que não dizer da parábola do semeador? Ele apresenta 4 tipos de terreno e vai explicando. No meio do caminho, ouviu a palavra, mas o diabo arrebatou. No meio das pedras, não tinha raiz em si mesma. Entre os espinhos, os cuidados da vida, as riquezas, sufocou a palavra. Mas a semente também caiu em uma boa terra. E esta frutificou. E Jesus vai ensinando, e as pessoas vão aprendendo durante o seu ministério. O que não dizer do grande discurso que inaugura o seu ministério, o Sermão da Montanha. Aquele sermão, ele está dividido em 5 grandes discursos. O primeiro discurso são as bem-aventuranças. O segundo discurso, os discípulos como sal da terra e luz do mundo. O terceiro discurso, o cumprimento da lei e dos profetas. É lá que ele diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E ele fica repetindo isso. O quarto grande discurso, sobre oração e jejum. É lá que ele ensina o modelo da oração Pai Nosso. Quando vocês orarem, orem assim. E o quinto grande discurso, eu chamo esse quinto discurso de paralelismo, em que ele coloca sempre 2 elementos que se auto-excluem. Ele fala os 2 tesouros, os 2 olhos, as 2 portas, as 2 árvores, os 2 senhores e os 2 alicerces. Os 2 tesouros, ele disse: não ajunte na terra, porque a traça corrói e os ladrões minam e roubam. Mas ajunte no céu, porque não chega lá essas coisas. E ele conclui dizendo: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso. Onde é que está o seu tesouro? Mas ele fala também dos 2 olhos. Ele diz: se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Mas se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele fala dos 2 senhores. Não pode servir aos 2. Ou vai amar um e aborrecer o outro. É Deus e Mamon. Deus e as riquezas. Ele também fala sobre as 2 portas. Uma porta larga e uma estreita. Na larga, muita gente passa por ela. Na estreita, são poucos. E ele diz: se esforce para entrar pela estreita. Ele fala também sobre as 2 árvores. A árvore má, que produz maus frutos. A boa produz bons frutos. E no final ele fala sobre os 2 alicerces. A casa construída na areia e a casa construída na rocha. E ele explica: a da areia é quem ouve e não coloca em prática. A da rocha é quem ouve
e pratica. Onde está edificada a sua casa? Vocês percebem essa ênfase do ministério de Jesus no ensino? Por que então abdicar do ensino na igreja? Tem crente que nem sabe onde é que se senta na escola dominical, porque não vem. A propósito, como é o nome do evento? Aqui, o evento hoje. Como é o nome? Você disse a sigla. Eu quero o nome completo. Olha aí, começou com a palavra escola. Por isso que eu não estou agitado. Eu estou ensinando. Quem está aprendendo? Escola. Nós precisamos, irmãos, de escola. Temos que nos sentar para aprender. Aprender com o mestre. Aprender com os mais velhos. Aprender com a igreja do Senhor. Aprender, sempre aprendendo. Pastor Helenay Moreira conta que foi falar com o irmão para ele vir para a escola dominical. E aí ele disse: eu não vou não, porque eu já sei. Aí ele disse: mas é de você que a gente está precisando para ensinar. Ou seja, não adianta, tem que vir para a escola. Quem aqui está matriculado na escola? A escola de Deus. Quem está matriculado na escola de Deus? Olha, tem mão que ainda não se levantou. Cuidado. Cuidado, pode vir uma fiscalização para você. Você vai prestar conta porque não se matriculou. Mas louvado seja Deus, porque esta igreja é uma igreja que tem ensino. Nós crescemos com o ensino da palavra de Deus. O sinônimo do ensino na igreja é a palavra. A igreja cresceu com a palavra. A igreja se fortalece na palavra. Porque é esta palavra quem vivifica. É esta palavra quem transforma. É esta palavra quem restaura. É esta palavra quem salva. É esta palavra quem regenera. É esta palavra quem traz vida para a igreja. Portanto, leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Estude a Bíblia. Coma a Bíblia. Engula este livro. É este livro que vai trazer vida para você. Achando as tuas palavras, logo as comi. Mas nós não podemos gastar muito tempo aqui só no ensino de Jesus. Ele fazia outra coisa. Além de ensinar, ele pregava. A diferença do ensino para a pregação é só o ritmo. No final das contas é só o ritmo. O ensino vai mais devagar, que é para todo mundo entender. Pregação vai mais rápido porque ela vai confrontando. Vai trazendo confronto, sabe? Vai mexendo. Certa vez eu vi uma frase, eu li, que dizia assim. Era um artigo sobre o ministério de Jesus. E essa frase dizia assim: Jesus transmitia a verdade de duas formas. Com palavras duras e com palavras brandas. As duras penetravam na consciência e expunham o conteúdo do coração. As brandas penetravam na dor e transmitiam paz. Tinha hora que ele chegava com palavra dura. Tinha hora que ele chegava com palavra branda. Ele sabia qual era o momento, mas ele estava pregando. Ele estava ensinando, ele estava exortando. Exemplos de palavras duras. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Se em Tiro e Sidom
tivesse sido feito o que eu estou fazendo aqui, eles tinham se convertido. No juízo vai ter menos rigor para eles do que para vocês. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma eles tivessem visto os milagres que em vocês operaram, elas teriam permanecido até o dia de hoje. Haverá menos rigor no dia do juízo para ela do que para vós. Exemplo de discurso duro: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Ele esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. E dessa mesma forma o Filho do Homem estará. Em outras palavras, ele estava dizendo: o único sinal que vocês vão ver é o da minha vitória. Eu vou ser sepultado. Eu vou passar uma parte da sexta-feira. Vou passar o sábado todinho lá descansando. Mas no primeiro dia da semana vai vir o sinal. O sinal que vocês estão esperando, aguarde, ele vai acontecer. Exemplo de discurso duro de Jesus. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Pode fazer o que eles estão ensinando. Pode fazer o que eles estão ensinando certo. Mas não pratique nada do que eles praticam. Por quê? São hipócritas. São condutores cegos. Eles ficam coando um mosquito, engolindo o camelo. Eles supervalorizam o ouro do templo, mas não valoriza o templo, que é quem santifica o ouro. Eles dão valor à oferta que está sobre o altar, mas não o altar que santifica a oferta. Eles dão o dízimo do endro, do cominho, mas eles se esquecem do mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Então pode fazer o que eles ensinam, mas não pratique como eles. Eles limpam o copo e o prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. São sepulcros caiados, por fora bem ornamentados, mas por dentro só imundícia e ossos de mortos. Era a mensagem de confronto de Jesus. Na igreja do Senhor não tem lugar para aparência, porque aqui só tem um que deve ser, que deve aparecer, que deve se mostrar. É aquele que nós tributamos a honra, a glória, o louvor, a exaltação, o domínio pelos séculos dos séculos. Mas ele também chegava com aquele discurso brando, porque às vezes a alma está cansada, angustiada, os problemas da vida vêm afetando a gente, e Deus usa uma pessoa para colocar a mão no seu ombro e dizer: não estás só nesse deserto. O Senhor está aqui, irmãos, Ele está agindo em nosso meio. Ele entrou na casa de Simão, convidou ele para jantar. Aí vem a pecadora, vai para os seus pés, começa a molhar com as suas lágrimas, enxugar com os cabelos da cabeça, beijar os pés. Aí Simão disse: se ele soubesse quem é essa daí, uma pecadora. Mas ele estava recebendo
uma visita muito importante de alguém que tem o poder da onisciência. Aí Jesus disse assim: Simão, venha cá. Eu vou parar um pouco a pregação e vou voltar de novo para o ensino. O credor tinha 2 devedores. Um devia só 5, o outro devia 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Aí ele resolveu perdoar os 2. Quem é que vai amar mais aquele credor? Aí ele disse: o que devia mais, o que devia 50. Ele disse: você respondeu bem. Agora observe essa mulher aqui. Eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Olha o que é que ela está fazendo. Você não me deu nem ósculo, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Quer saber de uma coisa? Os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito amou. Filha, aí ele se vira para ela. É o que você está querendo? Você está precisando de quê? De perdão? Pronto, está perdoada. É a palavra branda que entra na dor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso, sou humilde de coração. É esta a mensagem que muitas vezes nós precisamos. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo. Este é o Jesus que ensina e é o Jesus que prega. Nessa igreja nós temos ensino e temos pregação. Amém? Mas está faltando outra coisa. Também tem cura. Porque Jesus curava. E nós colocamos essa palavra no lema: cura. Agora olha que interessante. O ministério de Jesus, ele foi recheado de ensino, ele foi recheado de pregação e também foi recheado de cura. Na verdade, eu poderia dizer que o ensino e a pregação de Jesus era a tônica do seu ministério. As curas eram o recheio. Era o recheio do bolo. O profeta Isaías tinha dito, vocês lembram? Ele tomou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades estavam sobre ele. E o evangelista Mateus, quando está narrando as suas curas, diz: ele fez isso para que se cumprisse a profecia de Isaías. Porque, irmãos, os sinais, os prodígios e as maravilhas, elas não são para quem crê, elas são para quem não crê. É o cético, é o ateu, é o duvidoso, que fica querendo sinal. Vocês viram o que foi que eles disseram para Jesus? Mostra-nos um sinal. E Jesus respondeu: é uma geração má e adúltera. Nós não precisamos de sinais mais não, porque o maior sinal já aconteceu. Teve um dos discípulos que exigiu o sinal. Na verdade, no final das contas, todos eles estavam querendo o sinal. Mas Jesus, quando se apresentou pela primeira vez, faltava um, Tomé. E aí Tomé disse: eu quero ver o sinal. Se eu não vi o sinal, eu não acredito. Aí 10 dias depois, Jesus aparece de novo. E Tomé está presente. Aí ele se dirige diretamente para ele. O que é que você está querendo, Tomé? O sinal
Dê uma olhadinha aí. Dê uma olhadinha aí. Qual é o veredito? Qual é o seu veredito? Aí o veredito de Tomé foi: Senhor meu e Deus meu. Ele achou que estava agradando o mestre. Aí Jesus disse: só porque viu? Bem-aventurados os crentes que estão aqui em São Gonçalo do Amaranto. Bem-aventurados somos nós, Jesus disse. Por quê? Porque eu não vi ele ressuscitado. Alguém viu ele ressuscitado aqui? Não, mas nós estamos adorando quem aqui esta noite? Quem está ressurreto, quem subiu e se assentou à destra da majestade nas alturas. Eu creio que ele está vivo e está recebendo a minha adoração. Deixou o seu ministério curando. Quando ele desceu do monte, lá depois do seu sermão da montanha, a primeira coisa que ele fez foi curar o leproso. Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero, e ele ficou limpo. Depois ele curou o servo do centurião. Depois ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Tocou só na mão dela e ela ficou curada. Depois ele curou o paralítico de Cafarnaum, que colocaram por cima do telhado. Depois ele curou a mulher do fluxo de sangue, que só fez tocar na orla das suas vestes. E ele disse: de mim saiu virtude. Depois ele curou 2 cegos e um mudo. Depois ele curou o lunático. Depois ele curou um hidrópico. Depois ele curou um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Depois ele curou 2 cegos em Jericó. O nome de um deles era Bartimeu, aquele que jogou a capa fora. Depois ele curou só de uma vez 10 leprosos. E ele saiu curando. Depois ele curou um cego de nascença. Depois ele curou o paralítico que estava no tanque de Betesda, esperando que as águas se movimentassem. Ninguém se movia para ajudá-lo há 38 anos, mas Jesus foi lá e o curou. E ele saiu curando durante o seu ministério, para mostrar que ele era poderoso em relação ao que ele dizia. O que eu estou ensinando é verdadeiro, o que eu estou pregando é verdadeiro. E onde é que está a prova? Nas curas, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. Isso para não falar da libertação do endemoniado gadareno. Isso para não falar das ressurreições. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro, que há 4 dias estava na sepultura. Ele saiu fazendo milagres. Por isso que o escritor aos Hebreus disse: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram, e testificou o próprio Deus com eles, por sinais, por prodígios, por muitas maravilhas e dons do Espírito Santo. Se nós abríssemos esta noite a oportunidade aqui para os irmãos contarem os testemunhos de milagres, de curas, não daria tempo. Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um sabe como Deus o alcançou, porque nós servimos a um Deus de milagres. Agora eu quero dizer mais 3 coisas sobre milagres. Preste atenção, que agora é ensino. A primeira delas: a despeito
de Deus estar fazendo, ainda tem muita gente que não acredita. É assim ou não? Tem muito incrédulo. Na igreja, nem tanto, porque aqui é um lugar de fé. Mas lá fora, só o que tem. Nos campos universitários, os intelectuais, e eles se apegam à filosofia. Houve um filósofo judeu chamado Baruch Spinoza. Ele era panteísta. É aquela ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus. Quer dizer, não preciso ter experiência nenhuma, porque não é uma pessoa. E Spinoza disse que os milagres não existiam. Olha a audácia. E por que não existe milagres? Segundo ele disse, é porque as leis naturais são imutáveis. E um milagre seria uma mudança em uma lei natural, uma interferência na lei natural. Mas como a lei natural, ela não se altera, então o milagre não existe. Quem ouve isso ligeiramente, quem está com vontade de se desviar e vai assistir aula lá na escola, escuta um negócio desse, aí pegou a faca e pegou o queijo, não foi? Mas ele escutou isso rapidamente. Vamos olhar devagarinho, porque livro de filosofia não é livro de conto, não. Você tem que ler devagar. É para não engolir as coisas diferentes. Quem foi que disse para Spinoza que as leis naturais são imutáveis? Esta é uma afirmação falsa. As leis naturais, elas não são prescrições. Ou seja, elas não dizem como as coisas vão acontecer. Elas são apenas descrições. Elas dizem como as coisas acontecem. Se você pegar qualquer objeto e fizer soltar esse objeto, o que é que vai acontecer com ele? Vai cair. Porque tem uma lei que diz que todos os objetos, todos os corpos são atraídos para o eixo da Terra. Chama-se lei da gravidade. Mas, se o objeto estiver caindo e você segurar ele para ele não cair, ele vai cair? Então, houve uma interferência na lei natural. Ora, se o ser humano pode interferir na lei natural, quanto mais quem fez a natureza. Só porque eu não gritei, o aleluia foi mais fraco, foi? Então você pode seguramente responder para Spinoza e os professores ateus: milagres existem. Milagres existem. Certa vez chegaram na casa do pastor Mizadai, já dorme no Senhor. Foi um grupo de testemunho de Jeová. E ele sempre faz uma pergunta para ensejar a conversa, não é? Aí a pergunta naquela manhã de domingo era: você acredita em milagres? Aí o pastor Mizadai já estava arrumado para ir para a escola dominical. Quando chegou o pessoal lá com as sombrinhas e com as pastas. Aí ele disse, para não perder muito tempo, eu vou responder. Como é a pergunta? O senhor acredita em milagre? Aí ele disse, eu sou um milagre. Dá licença que eu vou para a escola dominical. Nós somos um milagre, irmãos. Tudo que está acontecendo aqui é fruto do milagre de Deus. Segunda coisa. Lembra que são 3 que eu vou falar? Eu falei a primeira. Segunda coisa sobre milagres. É o seguinte. Alguém também já criticou os crentes dizendo assim: por que os milagres da Bíblia não acontecem hoje, não se repetem hoje? Não se repete mais a abertura do Mar Vermelho,
Não se repete mais os profetas de Baal sendo consumidos pelo fogo. Não se repete mais esses milagres. Por que não se repete? Olhe bem, os milagres na Bíblia, eles só aconteceram em 3 momentos. Por incrível que pareça, foi só em 3 momentos. Eu vou lhe dizer quais foram. Primeiro momento foi na vida de Moisés. Segundo momento foi na vida de Elias e os profetas. Terceiro momento, na vida de Jesus e dos apóstolos. Pronto. Foi só nestes 3 momentos. E por que que foi assim? Porque eram momentos de nova revelação. Era uma revelação especial de Deus, que estava apontando para uma mensagem específica de libertação. Milagres na vida de Moisés, para a libertação do povo do Egito. Milagre na vida dos profetas, para a libertação da idolatria. Milagre na vida de Jesus e dos apóstolos, para a libertação do pecado. Ele libertou Israel do Egito, amém? Ele libertou Israel da idolatria, amém? Ele libertou o povo do pecado, amém? Você não é liberto não do pecado? Então diga amém. Então, se ele já realizou os 3 momentos de nova revelação, que inclui libertação, ele não precisa mais fazer milagre, não. Não precisa. Não exija de Deus que ele tem que fazer algum milagre que já foi feito na Bíblia. Não, ele não precisa fazer mais nenhum, não. Os momentos de revelação já aconteceram. Se ele não quiser lhe curar, ele não lhe cura e pronto. E está tudo certo. Essa mensagem não foi muito agradável não foi? Mas pregador estava indo tão bem. Eu tenho uma notícia boa para você. Ele não precisa fazer mais nenhum milagre, mas ele faz. Ele não faz porque precisa fazer, ele faz porque ele é misericordioso. Nós servimos a um Deus de misericórdia, que nos ama, que nos socorre nos momentos de aflição. Quando o médico diz está desenganado, aí a gente sabe, a última palavra não é a do médico, a última palavra é do Deus ao qual nós servimos e adoramos. Mas queridos, ainda tem algo importante com relação a Jesus realizar milagres. Eu vou concluir com essa parte. O pastor disse que eu podia ir até meia-noite, mas eu não vou não. Por que que Jesus ainda realiza milagres sem que haja essa necessidade? O seu ministério de ensino permanece na igreja. O seu ministério de pregação também. E o seu ministério de cura também permanece. Por que as curas permanecem? Eu encontrei uma razão muito forte para isto. Quando ele cura o nosso corpo, ele está passando uma mensagem para nós. Ele está dizendo, eu tenho o poder de curar o seu corpo, porque existe uma cura maior que eu também realizei. A cura do seu espírito. Quando ele realiza um milagre no plano natural, ele está dizendo, porque eu tenho o poder de realizar no plano sobrenatural. Quando eu realizo no plano material, é porque eu tenho o poder de fazer no espiritual. Quando eu faço no visível, eu tenho o poder de fazer no invisível. Se eu curei o seu corpo, é porque eu também salvei você dos seus pecados. Foi por isso que ele falou para o paralítico lá de Cafarnaum,
quando desceram eles sobre o telhado, estavam esperando que ele levantasse simplesmente aquele homem da cama, mas quando Jesus olhou para ele, viu uma enfermidade maior, aquela enfermidade que eu tinha e que você tinha e que estava nos levando à condenação. Mas sabendo que aquele homem estava ali com fé, Jesus disse para ele: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Lá está os fariseus reclamando. Aí ele disse: para que vocês saibam que eu tenho poder no mundo espiritual. Observem, levante, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Quem aqui recebeu a cura espiritual de Jesus? Quem aqui estava em condenação, mas hoje está salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus? Então esta noite glorifique a Ele, porque Ele lhe salvou, porque Ele lhe curou e porque Ele está lhe sustentando. Queridos, foi um prazer estar com todos vocês esta noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Ele ensina e prega ao mesmo tempo. Eu só sei cantar. Cada um no seu canto, né? Dó maior, maestro, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O de Deus está aqui. Espírito, enche a minha vida. Espírito, vamos adorar, adorar, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia, vamos adorar a Deus, repete, vamos adorar. Aleluia! Adore o nome dele. Vamos adorar. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Eu te louvo. Está sentado ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Não conhece essa? Seja o louvor, seja o louvor e a honra, e a honra, e a glória, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. O amém mais bonito. Amém. Louvado seja o teu nome, Deus. Engrandecido seja o teu nome, Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Lá maior, maestro. Mundo se acaba, desaparece, mas o Senhor permanece. O tempo passa, tudo acontece. O segredo está aqui, ó. Mas o Senhor não te esquece. Aleluia. Glória a Deus. Receba esta mensagem para o teu coração. Ela é de ânimo. Se estás desiludido com as coisas desta vida, com a palavra empenhada e a promessa não cumprida, se estás em desespero, não tens mais o que fazer, já não há mais esperança dentro de você. Olha a boa notícia: você tem um grande amigo, e este sempre te entendeu, e que apesar de tudo nunca te esqueceu. Passa noite, passa dia, a vida se desvanece. Olha, mas a palavra de Deus para sempre permanece. Mundo se acaba, mundo desaparece, mas o Senhor permanece. O tempo passa, tudo acontece, mas o Senhor não te esquece. Escuta essa história. José foi prisioneiro na prisão de Faraó. Se dependesse do copeiro, coitado, ele estaria só. Mas havia alguém com ele que nunca o esquecia, lhe olhando e guardando de noite e de dia, providenciando os meios para o tirar da prisão. José tinha Deus na vida e no coração, tinha promessa divina e a bênção do Senhor você também tem. E foi de prisioneiro a governador. Mundo se acaba, desaparece, mas o Senhor permanece. O tempo passa, tudo acontece, mas o Senhor não te esquece. Outra vez, mundo se acaba, isso. Ele permanece, o tempo passa. Vamos terminar, diga. Mas o Senhor não te esquece. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, isto é escola bíblica. Hoje nós tivemos uma grande aula. Esses dias tem sido assim, Deus está tratando conosco. Que aula maravilhosa. Então nós vamos sair daqui mais ricos, né? Com mais conhecimento. Mas quem tem conhecimento tem uma responsabilidade, viu? Colocar em prática. Amém? Aquilo que temos recebido. Muito obrigado, meu amado irmão Cláudio Ananias. Deus continue te abençoando juntamente com a sua família. E os irmãos que não se inscreveram ainda, né, irmão? No canal, tá aí, olha. Tá nos grupos, viu? Lá tem o link, só é ir acessar, viu? Se inscrever, acompanhar, porque tem muitas histórias lindas sendo contadas naquele canal, naquele podcast que tem sido uma bênção. A vida dos obreiros tem sido mostrada ali, né? Deus vai recompensar essa família que tão dedicada nesse serviço tão grandioso. Eli de Jesus, muito obrigado, meu amado, viu? Deus continue te abençoando juntamente com sua família. Nosso irmão que nos visitou hoje, Deus abençoe, seja sempre bem-vindo. A banda, né, que cooperou hoje conosco, Deus abençoe. E amanhã, irmãos, tem mais, viu? A lanchonete, né, irmão? Tem lanchonete ali, ó. Não deixa nada, viu? Faz uma limpeza lá. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.